seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Pula comigo para o versículo 6. Então, Davi disse a Absai: agora Seba, filho de Bique, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue os servos do seu senhor, vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Vai para o versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet-Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram e todos o seguiram. Joabe e seus homens vieram e cercaram em Abel-Bet-Maaca, levantaram contra a cidade um montão da mulher para derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: sou. E ela disse: ouça as palavras da sua serva. Estou ouvindo, disse Joabe. Então ela disse: antigamente se costumava dizer, peça conselho na cidade de Abel, e assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe de mim que eu devore e a destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bique, levanta a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou para Jerusalém, para junto do rei. A gente vai começar hoje e terminar na próxima sexta-feira. A gente vai trazer metade, né, do que eu gostaria de abordar aqui. Na próxima sexta-feira a gente termina. É muito rica a história de Davi, né? Tão expostos quanto Davi foi. A gente tem aí o início da sua vida, a gente tem o percurso no meio, com todos os acontecimentos e também com a exposição dos erros dele, da maneira como ele encarava aquelas coisas. Nós temos também a descrição do fim da sua vida. Então é muito rico, a gente pode acompanhar essa trajetória, seus erros, suas vitórias, e ainda, além disso, ter acesso às suas orações, à sua devoção, aos seus lamentos, né? A maneira como ele encarava tudo e colocava diante do Senhor. A gente consegue ver a história e acompanhar meio com o seu coração. Então é muito valioso. E olhando para a história de Davi, além da devoção, né, que é uma marca em Davi, existe uma outra constante que destaca muito na história dele, né? Como eu disse, do início ao fim. Se a gente pudesse definir em uma palavra, eu diria guerra, né? Davi está sempre cercado de conflitos, percebe? Desde o início, ele está sempre cercado de oposições, de ameaças, né? Há sempre batalhas eminentes ali, envolvendo a vida dele. Ele lutou com vários exércitos, grandes exércitos, os filisteus, os moabitas, os sírios, os amalequitas, entre outros grandes exércitos. Se
você pensar, esses grandes exércitos fortes, nenhum deles foi capaz de abalar o reino de Davi. Mas, com menos recursos e com menos esforços, as rebeliões internas chegaram a tirar Davi até do trono. Tiraram Davi do comando, tiraram ele do eixo. Né? É interessante você pensar sobre isso. Foram essas batalhas dentro de casa que fizeram Davi chorar publicamente. Né? Você vê no capítulo anterior, no capítulo 19, você vai ver que ele começa falando que Davi estava pranteando, Davi estava chorando ali e se lastimando por causa de Absalão, que é o contexto, né? Que o pano de fundo desse capítulo 21 é que Absalão, filho de Davi, se voltou contra o pai dele, né? Ele traiu o pai dele e tentou tomar o rei. Tentou tomar o trono de Davi. Né? E Absalão, então, é o próprio filho, com uma artimanha, faz com que Davi saia, né? Passe um tempo fora de Israel. E quando essa história há um desfecho, né? Absalão é vencido finalmente, tal, Davi está retornando, e é exatamente o que acontece, ele está retornando para o palácio, está retornando para o trono, literalmente entrando de novo na cidade, e quando ele vai entrando na cidade, ele chega na porta, vários sinais ali, e as pessoas que traíram ele, elas, né, ficam em choque, o rei está voltando, nossa, a casa caiu, fazem cena, outros vêm receber o rei, né, alegres porque aquela temporada passou, e é isso que está acontecendo. Então Judá foi lá recepcionar o rei, desde o Jordão, acompanhar ele até o palácio, e Israel, que estava meio resistente, chega, discute com a tribo de Judá, e aí, nesse alvoroço, no meio desse caminho, no meio ali da tribo de Judá e as demais tribos, esse homem, né, que é chamado de homem de Belial, um homem perverso, ele começa a falar, a gente não tem aliança com Davi. É esse o contexto. Então, veja, as grandes guerras não desestabilizavam, mas os conflitos internos, as rebeliões internas eram muito pesadas, eram muito sérias e eram constantes. E essas batalhas, né? Por exemplo, você tem vários salmos, Salmo 3, Salmo 41, Salmo 55, Salmo 109, 143, todos são salmos de lamentos, de clamores, por causa de um inimigo que era da sua própria casa, um inimigo que era do seu próprio povo, um inimigo que habitava com Davi. Então, havia uma força contrária constante, uma oposição persistente, né? E um dos mais longos conflitos, o mais longo conflito, começou em Saul. Para a gente relembrar, Saul era rei em Israel, mas ele desobedeceu, se tornou orgulhoso, se tornou vaidoso, e Deus o rejeitou. Então, Deus levanta Davi para reinar no lugar de Saul. E por causa disso, Saul, ele se torna um grande rival, ele se ira contra Davi, e durante muito tempo Saul persegue Davi, né, e queria sua morte. Até que Deus finalmente arranca Saul do trono pela morte. E eu sempre falo, é muito interessante que não foi Davi que matou o seu inimigo, não foi Davi que matou Saul, ao contrário, né? Davi, inclusive, teve oportunidades e não fez, porque temia o Senhor, tinha Saul como ungido do Senhor, se o Senhor que o levantou, o Senhor que o vai tirar. Não foi Davi que matou, que colocou um ponto final, foi Deus, não é, que tirou Saul pela morte. Foi Deus que pôs um ponto final, foi Deus que venceu o seu inimigo. Isso também é muito exposto, muito colocado nos Salmos de Davi, que Deus é que vence todos os inimigos.
E a colocação de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 6, fala assim: assim morreram Saul, seus 3 filhos e toda a sua casa juntamente com ele. Assim morreu Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. É interessante, eu achei muito interessante essa colocação, porque ela nos faz lembrar, ela nos remete exatamente à nossa história. Nós poderíamos dizer, assim morreu Adão, os seus filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Não é? Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que eu quero dizer com isso é que aqui a gente encontra a origem do problema, a origem da batalha, a origem da rivalidade, da hostilidade, das ameaças que estão dentro de Israel. A gente encontra a origem desse problema que está dentro de nós. Para que a gente possa compreender a natureza, a gravidade do inimigo que a gente está enfrentando, a gente precisa conseguir enxergar essa origem, conseguir compreender qual é a natureza desse inimigo em que nós estamos enfrentando. E Davi conhecia a natureza do seu inimigo. Davi conhecia a origem do seu problema. Tanto é que ele diz aqui, agora Seba nos fará mais mal do que Absalão. O que ele quis dizer com isso? Absalão era um príncipe, ele era filho do rei, tinha algum poder. Mas quem que era Seba? Seba não era ninguém. Se for colocar assim, agora Seba precisa ser parado. Seba precisa ser impedido, porque ele nos fará mais mal do que Absalão. Por que Davi fala isso? Porque ele conhece a origem, ele conhece a natureza do problema. A guerra, a batalha, o conflito, a ameaça não é de um inimigo desconhecido. Davi não fica perplexo, não fica confuso. Ele não fica tentando entender por quê. Não, ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo. Não é? Então, ele diz, vai imediatamente. Vai imediatamente atrás de Seba. Nós precisamos resolver agora. E eu quero que você reflita comigo que Davi tinha acabado de chegar em casa. Ele tinha acabado de começar a colocar a casa em ordem. Ele passou alguns meses fora do palácio, fora da sua cidade. Ele ficou meses no refúgio de Manaim por causa da rebelião de Absalão. Acabou de terminar uma rebelião e uma outra está iminente e um outro problema surge, sabe? Ele está cansado, ele está estressado, ele está decepcionado. Mais do que isso, Davi está de luto, porque Davi acabou de perder Absalão e ele estava chorando no capítulo 19. Né? E olha, um cenário desses é perfeito para você ignorar o sinal de Seba. Né? É o cenário perfeito para você dizer assim, isso não é importante. Seba não é ninguém. Né? Por muito menos a gente justifica omissão, negligência. Por muito menos do que isso, a gente diz, mas vou resolver depois. Resolvo outro dia. Tô cansado, tô triste, tô desanimado. Isso não deve ser nada. Só dessa vez. Deixa passar, não deve ser nada. Não é assim que a gente faz? Porque é um mísero sinal. Né? Diante de problemas não é possível, mais uma vez. Mas Davi não fez isso.
E Davi não fez isso porque ele conhecia o seu inimigo. Ele sabia com que ele estava lidando. Seba não surgiu do nada. Seba é da tribo de Benjamim. Benjamim é a mesma tribo de Saul. Olha que interessante. Eu falei para vocês que o conflito, né, o conflito mais longo foi o de Saul, né? Não foi sem propósito que eu disse isso, porque depois da morte de Saul, da morte dos filhos de Saul e de toda a casa de Saul, a tribo de Benjamim, ela manteve essa semente, ela manteve essa chama de rivalidade acesa, né? Então isso foi longo. Isso ultrapassou até depois que Davi morreu. Essa rivalidade permaneceu. Era sempre eminente essa questão. Então não era um inimigo novo, era o mesmo inimigo da raiz de Saul. O problema era o mesmo. E o que ele quer? O que Seba quer? Seba quer o que Saul queria. Né? Ele quer dominar. Ele quer o governo. Ele quer influenciar a todos contra o governo de Davi, contra a autoridade de Davi. Não é? E então não é algo novo. E Davi sabe, ele conhece. Né? E esse é um conflito, como eu disse, persistente, insistente. O inimigo não desiste nunca. Mesmo vendo, vez após vez, os seus soldados caindo, vamos colocar assim, ele não desiste. Ele continua tentando, ele muda as estratégias, ele muda a cara, né? Mas o inimigo é o mesmo. E o nosso conflito é muito semelhante ao de Davi. E é isso que nós vamos refletir hoje. Assim como Saul, a nossa velha natureza, um dia já reinou. Ela dominava. Enquanto ela dominava, não tinha conflito, né? Enquanto ela estava no comando, você pecava em paz. Não havia conflito. Não havia um choque interior, né? Mas Deus um dia colocou uma nova natureza para reinar no lugar da velha natureza. Deus rejeitou essa velha natureza e trouxe uma nova para reinar, para assumir, para dominar no lugar da velha natureza. E a velha natureza, ela não aceita isso, não é? Então, durante muito tempo, as duas vão estar em conflito. Grande parte da batalha do cristão, boa parte dela, do seu pranto, né, das suas orações com o coração pesaroso, é devido a essa batalha. E isso vai ser assim até o dia da glorificação, né? Graças a Deus, nós temos essa esperança gloriosa no dia da glorificação, que Deus vai nos livrar finalmente e de uma vez por todas, né, dessa natureza caída, né, da presença, da influência do pecado de uma vez por todas. Porém, até esse dia chegar, nós somos Davi, lidando com a oposição. Nós somos Davi lidando com essas ameaças e essas constantes tentativas de tomar o domínio, né, no nosso interior. Nós travamos muitas batalhas, assim como Davi. Nós não negamos isso. Há muitas batalhas com o que é externo. Há muito que nós precisamos nos preparar, nos policiar, né? Nós precisamos ser virtuosos, é isso, para não dar ocasião ao mal, para o mal.
nós precisamos estar prontos, atentos com o inimigo externo. Davi também esteve durante todo o tempo, sempre atento, sempre observando. No entanto, muitas vezes é o inimigo interior que torna a influência do inimigo externo um perigo. Spurgeon disse: o velho homem dentro de nós é como um traidor no interior da fortaleza. Ele sempre está pronto para abrir os portões para o inimigo. Você tem no livro de Tiago capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo sendo concebido dá luz ao pecado, o pecado, após se consumar, gera morte. E Jesus falou em Mateus 15, 19, porque do coração do homem que procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nós temos vários versículos que nós vamos colocar alguns aqui. Você tem, por exemplo, em Gálatas no capítulo 5, muito conhecido, que nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Andar em Espírito, 5,16. E não cumprireis a concupiscência da carne, não cumpram. Isso quer dizer que ela vai tentar, ela vai pedir, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós temos Efésios, no capítulo 4, versículo 22, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Então, muitas vezes, e isso é uma das coisas que é colocado no livro, para quem já leu, se não leu, acho que é uma ótima leitura, Guerra Santa do Bunyan, é que nas janelas, os olhos, os ouvidos, as janelas para a alma, quem abre é do interior, É do interior que se abrem essas janelas. Então, entra o inimigo por elas. Então, nós precisamos, e isso é muito falado, quanto aos nossos inimigos externos, quanto às tentações, as coisas deste mundo, as influências deste mundo. Isso é muito falado, É muito falado sobre isso. Mas o inimigo interno, ele é o grande causador, ele é aquele que abre as portas para esses perigos, E Paulo vai falar assim em Romanos capítulo 7, também é muito conhecido, porque eu sei de mim, pois na minha carne não habita bem algum. Com efeito, porque o querer está em mim, mas não realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, Quem me livrará do corpo dessa morte?
e graças a Deus por Jesus Cristo. Então, o que Paulo traz aqui, até me lembrei eu vi o texto da Samara sobre o fragmentado, né? Sobre o filme fragmentado. Lendo esse versículo, eu me lembrei, porque é isso que parece, né? Que loucura é essa aqui? Né? Que não, mas eu quero, mas alguém dentro de mim não quer. E nada mais é do que isso, nada mais é do que esse conflito. Né? Paulo está dizendo que o pecado é como uma lei. Aí a gente vê a natureza do inimigo que a gente está lidando. Né? Ele é como uma lei. Né? É como uma força, é como uma inclinação constante, né? Que procura agir dentro do coração. E essa é a natureza do problema. Né? Porque se você olha só os frutos, você só acorda para se policiar, só acorda para lidar com o problema quando você vê o fruto. Né? E às vezes essa impressão que eu tenho que é muito dito isso nas igrejas, né? Principalmente para jovens. O pessoal gosta de falar contra o pecado e tudo, mas eles sempre falam dos frutos, você já percebeu? É igual alguém vai combater uma árvore e bate nos frutos, vai continuar produzindo. Matar o fruto não vai resolver o problema. Mas compreender qual é a raiz, né? Compreender a origem. Então, o foco só nos frutos. Então, quando se manifesta, você assusta e você fala assim, nossa, o negócio está feio. Né? Tem que tomar uma providência. Mas e aqueles sinais? E quando o Seba começou a tocar a buzina lá atrás? E quando ele começou a influenciar os membros da tribo tal e depois da outra tribo no seu interior? Você não percebeu? Você não viu? Você não teve nenhuma atitude? É essa a questão. E é nesse sentido, não é? Porque o fruto, eu vou reprimir aqui esse fruto e tudo, e inclusive socialmente, como cristãos, ele tem há muita tendência para isso, para parecer uma árvore boa. Então dá uma maquiada nos frutos aí, só que no interior a batalha e Seba tá correndo atrás e tá investindo, e ele não para. Ele não se cansa. Não é? Então, não se trata dos frutos, não se trata dos atos externos, mas dessa velha natureza. E o grande problema não é o fruto, ele é também, porque ele ofende a Deus e todo tipo de mal. Mas a questão, a gravidade do problema é que ele quer dominar. Ele não quer só ir produzindo, ele quer dominar o seu interior. Ele quer tomar o comando no seu interior. Né? É essa a gravidade. Então ele está o tempo todo tocando a buzina. Ele está o tempo todo influenciando os seus pensamentos. E às vezes é tão sutil, é tão minucioso a operação, né? Os pensamentos, os desejos, as motivações, né? Até chegar em atitudes, nesse tipo de coisa, muito pecado já rolou internamente. E que às vezes o público não vê. Não é? Orgulho, arrogância, inveja, cobiça. Esse tipo de pecado, muitas vezes, nem era tratado, porque ele fica oculto ali, ninguém vê. Exceto quando são coisas muito bizarras, né? Porque tem gente que não consegue disfarçar, né, gente? Às vezes, né? Mas é muito sério isso. É muito sério você ficar tratando só frutos externos que aparecem, né? A mentira, quando ela chega a ser contada, se você começar a lidar com isso, examinando profundamente, por quê? Por que eu menti? Né? O que eu quero... O que eu estou querendo transparecer
quem eu quero parecer com essa mentira, ou o que está acontecendo, né? Você vai chegar em raízes profundas. Então, negar a existência de Seba, né? Negar a existência desse homem interior, como Paulo disse aqui, que é inclinado a todo tipo de mal, negar isso é muito perigoso. É mais perigoso, né? A gente precisa reconhecer que as duas naturezas estão aí, né? Você precisa conhecer o seu inimigo, conhecer as estratégias do seu inimigo. Você precisa, a gente precisa ser capaz de identificar. E é interessante porque crente nenhum nasce sabendo disso. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. A gente demora muito, né? A gente demora muito para até esse autoconhecimento mesmo. Demora muito para perceber, né? E para combater, então, né? A gente é muito demorado. E isso é muito importante. Quando a gente nega essa realidade, né? Finge que nada está acontecendo, a gente anda relaxado demais. A gente anda desatento demais, sabe? Autoconfiante demais. E aí, quando a gente assusta, o coração já foi tomado, a mente já foi convencida, os membros dominados, né? Se Davi não desse importância para Seba, o que você acha que ia acontecer? Né? Porque Seba estava com vontade mesmo. Vocês viram aqui, né? Se ele não tivesse agido imediatamente, não é esperar o fermento ele levedar a massa, não. É imediatamente. Parar de fingir que esse morador não está aí. Parar de fingir que Seba tem a intenção de suscitar uma rebelião no seu interior. É o primeiro passo, sim, para agir com sabedoria, para lidar com esse inimigo, né? A gente conhecer a sua natureza, conhecer as suas estratégias, nós nos tornamos menos autoconfiantes, sabe? Mais desconfiados, sabe? Ou você confia plenamente em si, você confia nas suas intenções. Essa semana mesmo, bobagem, tá, gente? Coisa bobagem, mas eu estava escrevendo um e-mail, estava trabalhando, escrevendo um e-mail por causa de um problema que aconteceu e tal. E pus as coordenadoras do pessoal e tudo. Estou escrevendo um e-mail e falei assim, para que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha intenção? Não, eu preciso resolver o problema. Qual que é a minha verdadeira intenção nisso aqui? Sabe? Isso é pequeno, né? Se a gente for expor os grandes, as irmãs saem da reunião, né? Mas, sabe, percebe? Você começar a desconfiar das suas atitudes, desconfiar dos seus pensamentos, desconfiar das suas intenções. Você começa a ficar mais vigilante, mais ativo em resistir logo no início, apagar o incêndio nas primeiras faíscas, né? Pronto também a buscar o auxílio de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos que Deus nos auxilie, nos socorra, nos ampare constantemente. Como eu falei, esse é um conflito constante e persistente. Portanto, constantemente, persistentemente, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Né? Davi não poderia aniquilar a tribo de Benjamim. Né? Isso aqui não é novela da Globo. Né? Davi não poderia aniquilar a tribo de Benjamim, né, para acabar com o problema da raiz.
Ele não podia fazer isso. O que Davi podia fazer era imediatamente lidar com todo tipo de investida imediatamente, logo que ela se manifestasse. O que ele podia era lidar vez após vez, né? A estar atento. Igual ele fala para o filho dele, né? Fala para Salomão, ó, Salomão, abre o seu olho. Ele estava morrendo, né? Já estava no fim da vida. E ele fala para Salomão, dá alguns conselhos para Salomão e ele fala, abre o seu olho com fulano. Não confie em fulano. Sabe, essa postura até o fim. Ele estava em guerra até o fim. Atento, acordado, pronto, né? Pronto. Nós precisamos estar no Senhor. E Davi só podia lidar imediatamente com todo tipo de investida e confiar que o Deus que o ungiu como rei ia mantê-lo no trono. E é isso assim com a gente também, né? A gente sabe que Deus nos deu uma nova natureza. Ela não foi produzida pelo homem. E é Ele, é Deus que vai mantê-la até o fim, né? Então é necessário que a gente estar nos pés dele, né? Buscar constantemente o auxílio necessário para vencer, né? Para lidar com esse inimigo até o fim, até o fim. Então, quanto à natureza, em resumo, né? Quanto à natureza desse inimigo, o pecado é uma força interior, uma inclinação. E o que ele quer? Ele quer dominar. Né? Não é só produzir pecadinhos, manifestações de pecados. Ele quer dominar. É muito grave, é muito sério. Né? E como que ele age? Ele é ativo, ele é persistente, ele é criativo, ele é convincente, ele é constante. Ele está sempre tentando influenciar os seus pensamentos, suas motivações, seus desejos e suas atitudes. E qual que é a implicação disso, né? Ignorar essa realidade, né, te leva à ruína. Ignorar essa realidade não é uma opção. Mas reconhecer que esse inimigo está aí, que você precisa lidar com isso, vai gerar vigilância e dependência de Deus. Então, essa é a natureza do seu inimigo, né? Do seu inimigo. E como que esse inimigo opera? E aí vamos ver ao exemplo de Seba, de que maneira esse inimigo opera. Ele toca a buzina, você reparou? Você reparou que estavam ali os homens de Israel, os homens de Judá, o rei estava ali. Seba não teve medo. Ele tocou a buzina na cara de Davi, à vista de Davi, para todo mundo ouvir. Ele não teve medo. Ele não tem freio, não tem limites, não respeita ninguém, sabe? Uma vez eu falei para uma pessoa, olha, se você não faz, né, o que as suas inclinações querem, né, se você só não comete determinadas coisas por medo do que vão pensar, né, por temer, né, o que a gente vai achar, isso não é forte o suficiente para você se manter no que é santo e verdadeiro, não é? Você precisa de algo maior, você precisa de um motivo maior para buscar o que é santo e verdadeiro, né? Só a admiração das pessoas e isso não é suficiente, né? Mas o pecado, a natureza pecaminosa, ela não respeita ninguém. Ela não tem limites. E quando os limites são fracos, como esse que eu estou falando, a admiração das pessoas, o que as pessoas vão pensar, isso não vai manter a velha natureza no lugar dela. Porque Seba não respeita ninguém. Ele toca a buzina, ele faz barulho, ele chama atenção. Mas isso não quer dizer que Seba age assim o tempo todo, não. Seba passou por todas as tribos de Israel, versículo 14.
Ele passou por todas as tribos até chegar em Abel Bet-Maaca. Viu? É persistente. Ele tem estratégia, ele tem objetivo. Ele não desiste. E aqui você tem a característica de um inimigo que age na calada, traiçoeiramente, vai passando por cada tribo, sabe? Tentando influenciar, tentando convencer, né? Tentando unir força para estourar uma rebelião. E esse é dessa maneira, às vezes, a operação silenciosa do pecado. Ele vai tentando ganhar território, não é? Vai tentando influenciar cada vez mais membros até que se torne o pecado consumado. Mas só isso não, até que tenha o domínio. Quanto mais espaço ele tiver, mais domínio ele tem. E é por isso que Jesus disse assim, Jesus fala, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Por que Jesus diz isso, né? Entre outros pecados, ele fala da semente. Odeia é homicida. Porque o homicídio, ele não começa matando, né? Ele começa no coração. Ele começa com essa influência interna do pecado, até que chegue ao homicídio, né? Assim é tantos outros pecados. C.S. Lewis, ele fala assim no livro do Crônicas de Nárnia, né? Pois o que você vê e o que você ouve depende do lugar que você se coloca e depende de quem você é. A gente poderia acrescentar, depende do quanto Seba influenciou seus olhos, seus ouvidos. O que você vê, o que você ouve, depende de quem você é e do lugar onde você está. Então, muitas vezes depende de quanto Seba influenciou seus olhos, seus ouvidos. Já viu que tem gente que tudo que ouve é sempre como é que fala? Problema, assim. Qualquer coisa que as pessoas falam, as pessoas estão contra elas. Então, a pessoa está sempre em batalha com todo mundo. Então, depende de quem ela é, do quanto ela foi influenciada, né? Os ouvidos, os olhos, tudo isso. O pecado, então, ele vai tentando tomar território, influenciar. Mas também Seba, ele se oculta. O pecado também, ele sabe, como eu disse, ele tem diversas maneiras de agir, ele te conhece muito bem, não é? Às vezes ele se oculta. Membros influenciados, tensão estabelecida, agora é a hora de se ocultar. E ele se oculta na cidade de Abel Bet-Maaca, uma cidade de boa reputação. O pecado começa a se vestir bem para ser aceito. Ele se esconde em boas desculpas, né? Em bons argumentos, né? Em justificativas aceitáveis. E nós começamos a racionalizar. Para isso, muitas vezes, o pecado usa até mesmo da religiosidade, né? Da sua própria racionalidade, assim, da sua própria sabedoria, sabe? Seba entrou na cidade de Abel Bet-Maaca, se ocultou ali, e era uma cidade de boa reputação, né? E escondido ali, quem entrou na frente? Entrou uma mulher sábia, ela falou assim, falou para Joabe, para o exército dele, por que você destruiria a herança do Senhor? Por que você faria isso? Não é? Ela falou com sabedoria, mas eu quero que você compreenda, se Joabe dissesse assim, é mesmo, o que eu estou fazendo? A gente não pode fazer isso não, gente. Vamos deixar isso para lá. A gente está lutando contra o nosso povo aqui, sabe? Quando começa a racionalizar, quando começa a trazer uma roupagem, né? A gente começa a dar outros nomes para o pecado, né? Nós chamamos chamamos tendências, obras da carne de temperamento, a gente chama corrupções de personalidade,
a gente chama a negligência de cansaço, né? Só alguns exemplos, mas as irmãs sabem do que eu estou falando. Muitas vezes a gente coloca justificativas, mas o que está por trás são essas influências, não é? Não vou dar meu direito, não. Crente não é bobo, não é? E tantas outras coisas. Quando, na verdade, o que está operando ali é uma lei, como Paulo disse. A lei do pecado estava operando. Ele já, o que está operando ali, na verdade, é uma lei, né? Dão nomes bonitos hoje em dia, então, né? Nós temos muitos nomes bonitos para justificar e que as pessoas se vestem desses nomes e ficam em paz. É verdade, é isso. É por isso que eu sou assim. E elas começam a pecar em paz. Isso é muito perigoso, né? E essa lei que está agindo, né, pela repetição, pelo hábito, ela começa, ela vai sendo tão repetitiva até que se torne algo natural. E quando se torna algo natural, você para de lutar. Né? Até que a luta não faça mais sentido para você e até que você não perceba mais o seu inimigo. E aqui, nesse tempo, acho que todos temos, a gente não deve falar assim, né? Todas as eras teve assim, mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós temos muitas ideologias, muitas, hoje, que trazem para a gente argumentos para que a gente se convença de que não precisa lutar com determinadas coisas. Determinadas coisas é bobagem, não, sabe? E que não são pecado. Mas o último ponto para a gente terminar é dessa atuação, da maneira como o pecado opera no coração. Acho que o ponto mais importante está aí no versículo 1. O pecado mente. Ele mente. Uma das primeiras coisas. Oi. Aqui está falando que vai cair em 3 minutos. Tá bom. Tá, eu termino antes. Uma das características é que ele mente. Seba tocou a buzina e uma das primeiras coisas que ele fez, ele falou, nós não temos parte com Davi. Nós não temos herança com o filho de Jessé. Né? Vamos cada um para suas tendas. Né? O que ele quer dizer com isso? Não vale a pena. Não vale a pena. É a mesma coisa que o diabo, né, fala para a cidade da alma humana, no livro do Boé. Não vale a pena se submeter a ele. Não haverá benefícios para a gente. Né? Nós vamos perder nossa liberdade. Nós não teremos herança com o rei. Né? Alimentando desconfiança quanto à palavra do rei, quanto à fidelidade do rei com o povo. Né? O mais importante é isso. Então, a gente pode resumir o pecado mente, ele engana, né? O pecado se oculta com outras roupagens, com justificativas, né? O pecado, ele tenta influenciar e convencer, né? Todos os membros, mente, coração, né? Intenções, e ele não tem medo, ele toca a buzina, ele não se submete, ele faz barulho e ele é insistente. Hoje a gente viu quanto a natureza desse pecado e quanto à operação dele. Na próxima semana a gente vai ver como que se dá o combate, como que se enfrenta esse inimigo, não é? E qual é, né, a vitória que nós temos sobre ele. Amém, queridas? Vou orar para terminar, só temos 1 minuto, mas no próximo a gente pode conversar um pouquinho também, tá bom? Pai, nós te louvamos pela tua bondade, a tua graça de estar conosco. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor, e edifica a nossa alma. Fortalece-nos, Senhor, nessa batalha que nós enfrentamos todos os dias, ó Pai, no nosso interior. Que a tua palavra seja viva e eficaz para nós, Senhor, e poderosa para nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vai cair. Qualquer coisa vocês podem mandar no grupo também, algum comentário. Tá? Amém. Com Deus.
Deus abençoe, gente. Amém. Amém.